pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Já Pra Bíblia para a gente começar a estudar o capítulo 2 de Gênesis. O capítulo 2 de Gênesis, ele traz detalhes de como que as coisas foram criadas no capítulo 1. No sexto dia, primeiro, o Senhor ele povoou a terra com animais terrestres. Em segundo lugar, ele cria o primeiro ser humano, Adão. E logo a seguir, ele cria uma companheira, uma esposa, conforme nós podemos ver em Gênesis capítulo 2, versículo 21. Mas antes da criação da mulher, da companheira, da esposa de Adão, Deus, ele, ainda no sexto dia, ele chama Adão e diz assim: Adão, fica aqui. Eu vou trazer para você todos os animais que andam e que voam sobre a terra. E você, Adão, vai ter o privilégio de colocar o nome em cada um deles. E assim aconteceu. Adão olhava, você, leão, e o nome ficou. Olhou serpente, e serpente foi. Ovelha, carneiro, cordeiro, e assim foi. E Deus trouxe os pássaros também. Adão olhava e dizia águia, pomba, e assim foi. Ele foi colocando o nome nos pássaros que haviam também sobre a terra. Deus deu esse privilégio, essa oportunidade para que Adão pudesse colocar os nomes nos animais. Olha que coisa incrível! Quando Adão terminou de colocar o nome em todos os animais que estavam sobre a terra, os que andavam e os que sobrevoavam, em Gênesis 2:18, Deus ele demonstra que ele estava incomodado com a solidão de Adão. E ele diz uma frase muito interessante: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma adjuntora, ou uma ajudadora, ou uma companheira, o que na verdade seria a sua esposa. Veja, o nosso propósito não é só contar a história. Contar a história todo mundo conta. Nós queremos aplicar os princípios e propósitos de Deus que estão inseridos nessa história. Fica ligado aí. Em Gênesis 2, versículo 20, novamente Deus ele vai demonstrar a sua preocupação com a solidão de Adão. E novamente ele faz Moisés escrever a preocupação dele com Adão. Adão não tinha uma companheira, mas Deus ia resolver isso ainda no sexto dia. Mas o que Deus, na verdade, estava fazendo aqui era o primeiro casamento da face da terra. A primeira união entre sexos opostos. A primeira família da terra. Um homem e uma mulher. Adão e Eva. E Deus faz justamente um casal, um homem e uma mulher, para que a sua ordem suprema divina fosse colocada em prática. Multiplicai, enchei a terra. Ora, por óbvio, se houvessem ali 2 homens ou 2 mulheres, essa ordem jamais seria cumprida, não é verdade? E o Senhor ele vai criar um jardim chamado Jardim do Éden, onde ele vai colocar ali o homem e a mulher que ele criou. Éden significa jardim dos prazeres, jardim das delícias, ou seja, realmente um paraíso é o que Deus tinha preparado para Adão e Eva. Porque esse é o projeto inicial de Deus, que o homem vivesse com ele em comunhão, em intimidade, num paraíso. O relacionamento do homem com Deus é uma questão de paraíso, é uma questão de delícias, é uma questão de prazeres, e que não tem nada a ver com o conceito carnal, mundano, de delícia ou de prazer. É algo totalmente celestial, algo que não é dessa vida e que vai além da sabedoria dos homens. Deus colocou Adão no Éden para trabalhar. E Deus disse para ele: você vai lavrar o jardim do Éden, tá bom? Vai cuidar, vai zelar. Não que necessariamente significasse que as coisas iam ser furtadas, roubadas, ou alguém poderia destruir, alguma coisa poderia estragar. Não, Deus apenas queria ensinar a Adão, o primeiro homem, a ser cuidadoso, zeloso com aquilo que é de Deus. Um princípio que nós cristãos precisamos ter até hoje: zelar e cuidar dos interesses de Deus, entendeu? De
Deus. E Deus disse para Adão: olha, Adão, vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim, mas vocês não poderão comer daquela ali, ó, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela vocês não poderão comer, porque certamente no dia que comer, vocês morrerão. No capítulo 1, do versículo 28, Deus ele diz para Adão e para Eva: olha, vocês vão dominar sobre os animais. Eu estou dando essa autoridade a vocês. Eles vão obedecer a vocês. Todos os animais terrestres, todos os pássaros. Eu fico imaginando, né, o acesso que Adão e Eva tinham a animais ferozes, que hoje são ferozes, naquela ocasião ainda não, né? E vocês vão entender isso nas próximas aulas, se relacionando ali, fazendo carinho em leões, em tigres, em onças, em outros animais perigosos, chamando pássaros e eles se aproximando e eles tendo contato. Era uma coisa linda, era o paraíso, era o jardim que Deus criou para eles, era o lugar que Deus preparou para eles. Foi exatamente por isso que Deus deu a Adão o privilégio e o direito de colocar o nome nos animais, para que ele os dominasse e até mesmo os chamasse pelos nomes. Vamos lá, eu quero falar um pouco mais da criação de Eva, dessa mulher que provavelmente foi uma esposa, uma linda mulher que Deus preparou para Adão. No capítulo 2, no versículo 21, a gente vê que Deus, ele colocou Adão para dormir. E Deus foi ali com todo carinho, com o jeito de Deus, não sei dizer como foi, mas ele foi lá e arrancou uma das costelas. Com amor, com carinho, ele retirou uma das costelas, fechou o lugar, né? Algumas Bíblias dizem cerrou o lugar com carne e foi para algum outro lugar ali do Éden trabalhar em sua obra-prima. Foi esticar aquela costela, né? Foi fazer aquilo que Deus mais gosta de fazer, que é criar. Ele foi criar Eva, do jeitinho, a sua imagem e a sua semelhança. E Adão estava dormindo em algum outro canto do Jardim do Éden. Porque no versículo 21, a Bíblia diz, no capítulo 2, que Deus traz Eva até Adão. Ou seja, ele trouxe Eva até Adão. E aí a gente fica imaginando: Adão, acorda, acorda. O que foi? Talvez assim, né? Adão, o sono foi pesado, foi profundo. Quem acorda de um sono pesado, profundo, acorda mais ou menos assim. Essa aqui é a sua mulher. Quem? Adão era onisciente? Eu pergunto para vocês. Não, porque onisciência é um atributo divino, ou seja, é uma característica de Deus e ele não transmitiu isso para ninguém. Anjo não é onisciente, diabo não é onisciente, ninguém é onisciente. Só Deus Pai, Filho e Espírito Santo é onisciente. Por que eu estou falando isso? Porque Adão, quando olhou para ela, a Bíblia já fala assim que ele disse assim: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Obviamente Deus disse para ele, contou para ele, revelou para ele todo o processo da construção de sua esposa. Deus disse para ele: olha, eu fiz você dormir, retirei uma costela e transformei a sua costela nessa mulher. Ela é sua esposa. A ordem que eu te dou é: multiplica, sejam fecundos, vai, encham a terra. Aqui a gente tem que aprender alguns princípios e desconstruir alguns entendimentos errados. Primeiro vamos desconstruir alguns entendimentos errados. Existem algumas teologias por aí, por ignorância, que a esposa é 50% de mim. Algo totalmente antibíblico. A esposa, mulher que Deus preparou para você, ela não é 50%, meu amigo. Ela é você. Ela é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Mas isso aconteceu com Adão. Não é assim hoje. Quem te disse? Claro que ela não foi arrancada da sua costela, como aconteceu com Adão, mas o que Deus está querendo ensinar aqui para a humanidade é um princípio muito importante, que é o princípio da unidade. Uma só carne. Casamento é isso, é unidade. Uma só carne, um só corpo. Então, desconstrói isso da sua cabeça. Mulher não é 50% e nem você
é 50%. Quando Deus, ele une o marido e a esposa, Deus está dizendo a mesma coisa que ele disse desde o projeto inicial. Vocês são ossos dos mesmos ossos, carne da mesma carne. Vocês são um só agora. Vocês são unidade. Não tem isso é meu, isso é seu. Não, isso é nosso. Esse dinheiro é seu e esse aqui é meu. Não, 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 não. Isso é nosso. Ó, esse filho aqui é meu, esse filho aqui é seu, esse carro aqui é seu, essa casa aqui é sua. Não, 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 não. Essa casa é nossa, esse carro é nosso, tudo que temos é nosso. Unidade. Algo que é muito combatido por Satanás todos os dias para tentar destruir isso nas famílias. Porque se ele causa divisão, se ele causa destruição, ele acaba com a unidade que Deus inventou para os casais. Resumindo, é como se Adão dissesse: ela sou eu e eu sou ela. E finalizando o capítulo 2 de Gênesis, eu quero falar de um outro princípio que nós temos que aprender e que, repito, passamos às vezes anos dentro de uma religião, dentro de uma denominação e não aprendemos isso. E muitos de nós, às vezes, quebramos este princípio e colocamos em risco o nosso casamento, dando brechas, dando legalidade para que demônios possam entrar na nossa casa para tentar destruir o nosso casamento. Mas em nome de Jesus, eles estão repreendidos através do poder do nome de Jesus, através do sangue de Cristo Jesus, através da palavra de Deus. E que se você guardar isso que você vai ouvir aqui agora, eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito o seu casamento daqui para frente. Vão ler comigo o que eu quero dizer? Versículo 25 do capítulo 2. E ambos estavam nus. Nus aqui é o quê? Pelados, sem roupa. O homem e sua mulher. Ponto e vírgula. E não se envergonhavam. O grande princípio que a gente aprende aqui para o casamento é o seguinte: não pode haver nada que me coloque em vergonha diante de Deus, nem diante da minha esposa. Não pode haver nada na vida da minha esposa que a coloque com vergonha de mim e nem com vergonha de Deus. Não pode haver escondido no casamento pornografia, adultério, prostituição, fornicação. Não pode haver. O casal, ele precisa estar nu diante de Deus, não tendo do que se envergonhar. Entendeu? Eles não tinham do que se envergonhar. Não havia pecados entre eles. Eles não se envergonhavam nem entre eles e nem tinham vergonha de Deus. E aí está um outro grande princípio. Quando não há vergonha, quando não há pecados no casamento entre o marido e a mulher, as orações e o relacionamento com Deus, 100%. Mas quando existe pecados ocultos, escondidos, o marido afundado na pornografia ou a esposa afundada na pornografia, os dois não fluem diante de Deus, porque existem pecados ocultos e escondidos. Eu estou dando só um exemplo. Existem outros pecados que estragam, que apodrecem um casamento. E com isso, faz com que o marido e a mulher estejam envergonhados. E com isso, a vida deles, o relacionamento deles com Deus também não flui, porque eles têm vergonha de Deus. E com isso não oram, não se santificam, não há mudança, não há metanoia, não há mudança de mentalidade, não há conversão, não há arrependimento de pecados, a menos que aconteça o que está escrito no livro de Tiago, que é: confessai as vossas culpas uns aos outros e orem para que sejam curados, para que um casamento possa mudar, para que um casamento possa ser restaurado. Mas aí você precisa de ajuda, você precisa de alguém para te aconselhar, para te orientar, para te ensinar. Por isso que é importante você congregar numa igreja bíblica, numa igreja séria, numa igreja comprometida com o reino de Deus. E quando você consegue colocar em ordem
o seu casamento e volta ao estado original, confessa sua culpa. Se o pecado está na esposa, ela confessa para o marido. Se o marido é o pecador, confessa para a esposa. E ambos se consertam e se perdoam. Ambos começam a fluir diante de Deus. Já não há mais vergonha nem entre o casal e já não há mais vergonha em relação a Deus. As brechas são tapadas, as legalidades para os demônios são retomadas, as rédeas do governo da casa volta para as mãos do homem e da mulher. Satanás não tem mais liberdade para cirandar no seu casamento e o princípio da santidade, da pureza do casal passa a prevalecer. Com isso, o seu lar é abençoado, seu casamento é restaurado, o amor é renovado e Deus santifica o seu casamento. E Deus abençoa a sua família e o relacionamento com Deus só aumenta, só aumenta. Porque se não há mais nada do que se envergonhar, voltamos ao estado de pureza que Deus criou lá no Éden para que hoje nós pudéssemos entender. Porque você concorda comigo que Deus poderia ter colocado roupa em todos eles, logo quando criou? Pois é, por que Deus não fez? Porque tudo que Deus faz existe um propósito. No próximo capítulo nós vamos falar da queda da primeira família. Estava tudo muito bom, durou por muito tempo. Não sei por quanto tempo durou, mas durou por bastante tempo. Até que, infelizmente, vem o capítulo 3 e a história muda completamente. E aí eu te convido para a gente continuar peregrinando o livro de Gênesis, para a gente aprender princípios valiosos para a nossa vida cristã. Jesus vai voltar, mas até lá a gente tem tempo para aprender muita coisa que por muitos anos a gente deixou de aprender. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. O assunto aqui é Bíblia, é Jesus, é Bíblia, é coisa boa. Não é nada sobre nós, é sobre Deus. Curte esse vídeo, compartilha, manda para todo mundo. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!